Olá, muito boa noite a todos. Eu sou o Daniel Lima e nós estamos na nossa primeira live aqui do canal Maestro Insano. A gente vai falar sobre vários assuntos hoje, mas principalmente todos eles vão ser norteados pelo estudo da teoria musical e as implicações no seu fazer musical. Hoje eu vou ter a presença do meu querido Leandro Latu, que já vai estar aqui conversando com a gente, mas antes a gente vai fazer uns pequenos preâmbulos. Vamos falar sobre diversas coisas. Eu vou deixar aqui fixo para vocês acessarem o meu site, o www.maestroinsano.com.br. Ele já é absolutamente novo, tá totalmente cheirando a tinta, foi pro ar esses dias. Lá você vai encontrar um pouco mais da minha história, da minha biografia. Tem alguns vídeos e o meu blog com os posts do meu antigo blog, maestroinsano.blogspot.com. Você que me conhece daquela época, lá do começo da década passada, por 2011, 2012, e já me acompanhava desde aquela época, os posts vão ser reeditados, revistos e vamos colocar de novo no ar. Obrigado, Ivan. Pera aí, vamos ver se eu consigo. Muito bem. Obrigado, Ivan. Sempre ajudando. Grande Fábio Motti, também apelidado pelo meu querido e saudoso pai de John, homenagem ao Beatle, John Lennon. Muito bem. Estou vendo várias figuras queridas que sempre estão seguindo lá a live dos Semibreves. E esse vai ser o nosso novo encontro às terças-feiras. Todas as terças-feiras, às 20 horas, eu vou estar aqui conversando com vocês sobre assuntos ligados à teoria musical. Seja escrita, harmonia, etc, etc e etc. Vamos falar sobre diversos assuntos relacionados a esse tópico, como a percepção melódica, a percepção harmônica, tópicos de rítmica, tópicos de harmonia e etc. Nós vamos trabalhar bastante com todas essas diferentes vertentes do estudo da teoria musical. Hoje, especificamente, a gente vou falar com meu querido amigo Leandro Latu, como eu disse. A gente vai falar especificamente sobre um tópico, que é como a teoria musical pode fazer diferença dentro do seu fazer musical, dentro do seu play cotidiano. Que tipo de transformação você vai conseguir conquistar estudando teoria musical? Que tipo de independência você pode criar estudando teoria musical? De onde você vai sair hoje, que é o seu atual, e até o seu ideal? Que caminho você deve percorrer e que atalho a teoria musical pode fornecer? Então é sobre isso que eu vou falar com o meu querido Leandro Latu. Vou chamá-lo. E vamos conversar com ele. Para quem não sabe, o Leandro Latu é violonista. Ele é formado na FAAM, estudou com o Henrique Pinto e vários outros professores que ele estudou comigo também, lá na década de 90, quando ele era ainda um jovenzinho, né? Agora, eu sou jovem há mais tempo que ele, então ele é um pouco mais novo que eu, mas nós nos conhecemos há mais de 20 anos já. Ele era ex-aluno da Afinada Solo e Harmonia, minha antiga escola de música aqui na Moca. Ele também é morador da Moca e, por consequência, acabou vindo a ser meu aluno. E a gente vai conversar sobre todos esses assuntos relacionados à transformação do fazer musical através do estudo da teoria.
como isso vai impactar na sua vida, de que forma? Existe efetivamente um tempo para você começar? Você precisa começar ao vivo? Você precisa começar muito jovem? Você precisa começar... Se você começar mais depois de ter tocado por anos e anos e anos, isso não vai fazer diferença? Como é que vai ser essa coisa? Como é que isso acontece? É sobre isso que nós vamos conversar, eu e o Leandro. O Leandro acabou de entrar. Muito bem. Vou aqui liberar para o senhor Leandro lá. Vamos começar a conversar a respeito. Lembrando a todos que vocês podem fazer perguntas. Olha ele aí. Tudo bem? Fala, meu velho. Boa noite, boa noite. Tudo certo? Tudo bem? Tudo certo, não? Maravilha. Você está com a minha voz nos seus monitores? Não entendi. Você está com a minha voz nos seus monitores? Ela está voltando para aqui. Tá voltando. Eu vou pôr o fone. Bom, por favor. Melhor. Por favor. Aqui. Opa. Opa. Segundo. Opa. Boa noite aí, todo mundo. Melhorou? Melhorou bem, consideravelmente. Aí. Legal. Espero que eu esteja... levantei um pouquinho. Agora clarei um pouquinho, né? Se eu puser mais para baixo. Tá no foco. Fica tranquilo. Vou fazer assim, ó. Vai ficar mais claro. Boa, perfeito. Tamo junto. Aí, melhorou um pouquinho. Melhorou, consideravelmente. Tava meio escuro. Como é que tá? Vai cair. Opa, virou. Muita calma. Ao vivo. Essa equipe aqui, vou ter que fazer uma reformulação, né? Essa equipe aqui tá meio... Aê, beleza. Como é que a equipe que segura o celular, bicho? O cara que segura o celular, você tem que trocar imediatamente. A equipe do Datena lá, eles iam vir, mas não deu tempo de chegar todo mundo aí. Pois é, não deu tempo, é isso. E aí, velho, tudo bem? Tudo jóia. Violão na mão. Valeu aí o convite, vamos conversar. Obrigado você pelo primeiro convite, porque nessa quarentena, acho que a primeira live que eu fiz foi com você. Que a gente fez lá no seu canal do YouTube. Aliás, tem duas partes. 2 horas de live. Para quem não sabe, o Leandro Latu, esse menino que está aqui junto comigo nessa live, ele é menino mesmo, viu, gente? Ele não é tão menino mais assim, que ele quarentou esses dias, inclusive. Vixe, Maria, olha o segredo. Cara, eu parei para pensar esses dias, quando eu contei para a live, quanto tempo a gente se conhece. E eu acho que você começou a ter comigo que você tinha uns 19 anos, é isso? Acho 17, 18, 98. Tem mais de 20 anos isso já. Que coisa incrível. Mais de 20. Pois é. Mais da metade da minha vida. Pois é. Mais da metade. Incrível, né? Enfim. Era outro eu, acho que quase, praticamente. Era outro eu também, com certeza. nós estamos nos transformando todos os dias, né? A ideia da prática do fazer musical é sempre um pouquinho melhor que ontem e um pouquinho pior que amanhã, né? Vamos sempre tentando pequenas vitórias, mas que sejam vitórias, se possível, diárias até, né? Não é muito fácil, a gente sabe que a caminhada é longa, né? E a gente vislumbra, às vezes, objetivos a curto e médio prazo, mas lá no horizonte, onde estão as coisas grandes mesmo, às vezes a gente não consegue nem enxergar. Quando vê, você já chegou lá, né? Você já está lá, você fala, pô, cheguei e tal. E é bem sobre isso que a gente vai falar, né? Se apresenta um pouco aí pro pessoal, Leandro. Já falei do seu canal, já falei das suas peripécias como violonista, já falei que você foi meu aluno. Conta aí lá do começo, como a gente se conheceu, o que eu propus para você no começo, como essas coisas foram acontecendo na sua vida. Conta aí. Beleza. Aqui, tá me ouvindo bem aí? Perfeitamente. Se não, eu ponho mais perto. Beleza. Perfeitamente. Eu vou em cima do que você falou, eu já vou falar. Eu lembro de um negócio que você falava, porque nessa época tinha
faz tempo, né? 98, 99, tinha muita revista, né? A gente gostava de música, tinha Guitar Player, Cover Guitar, o pessoal mais novo talvez não conheça. Tem as revistas nos sites agora, né? Mas aí eu sempre vinha com as revistas, tava buscando conhecer mais coisas. Aí você até falava, estuda aí para na semana que vem a gente conversar diferente. Tem a ver com essa mudança aí, né, da coisa. Exato. Conversar num outro nível, e é isso aí. No fim das contas, é sempre isso, né? São as pequenas vitórias. Eu comecei numa idade que não é novo nem velho. Acho que talvez seja a idade que a maioria começa, não sei, do 12, 13. E eu acho que a música é boa para todo mundo. O pessoal, quem toca sabe aí, né? Já é provado os benefícios da música, mas principalmente na adolescência, acho que é bom até para os pais que o filho toque alguma coisa para sossegar um pouco mais, dar menos trabalho, né, para os pais ali. E também para gastar energia, porque senão pensa besteira, aí é fácil de focar em besteira. O instrumento musical é ótimo. Sem dúvida. Dá uma acalmada. O nosso artilheiro aí, os caras. Você vê só, artilheiro só às vezes. tem que escolher o dia. Lógico, né? Aí eu comecei meio na brincadeira. Minha mãe, ela trabalhou com educação artística, ela achou que era bom tocar. Mas eu nem lembro Eu vi um violão que achei legal e comecei. Eu falo muito isso, não importa, acho que às vezes da onde, se é de dentro para fora, de fora para dentro. Mas aí fui aos pouquinhos, gradualmente. E morei em Brasília, 4 anos comecei em Brasília. Tinha um professor bom lá, é o Luiz Eduardo Toniol. Às vezes ele segue aí. Hoje ele não está mais na música. Tinha um método legal. Eu peguei o meu primeiro professor, depois ele sumiu, não sei o que aconteceu, eu continuei meio sozinho, aí esse outro professor foi muito importante. Aí voltei para São Paulo, que eu sou daqui, e fiz algumas aulas em poucos lugares. Ele demorava para achar, né? Fiz pouco tempo. E aí eu já estava estudando mais sério. Quando eu fui estudar com o Daniel, já estava tocando há uns 4, 5 anos. Não que fosse grande coisa, assim, mas aí já queria algumas coisas mais sérias, de estar com banda, queria gravar naquela época, participar de concurso, de banda. E aí o meu baixista na banda, aí que acho que ele indicou, acho que estava conversando, ele estudava com o Daniel também. Verdade, ele estava saudoso William, hein? Verdade. Saudoso. E aí foi com o Daniel. E acho que foi importante, também, quando o Daniel fez o convite, já fiquei pensando um pouco. E eu tocava, quando eu voltei para São Paulo, no meu prédio, eu tinha um grande amigo lá, o Thiago também, a gente tocava bastante lá embaixo. Mas nisso eu nem pensava em técnica, tal, coisas que hoje eu acho muito importante. E aí, quando eu fui estudar com o Daniel, ele me atentou ali algumas posturas, e na verdade eu nem lembro direito como é que eu tava, mas sei que tava bem torto assim, e coisas que faziam bastante diferença ali para os objetivos já um pouco mais sérios que eu já tava, né? Eu tive uma banda antes que era com meu primo, mas era coisa de moleque lá, e até saí da banda porque tava uma zona. Então foi importante essa coisa de estudar e de repetir as coisas com uma qualidade maior, pensar mais nessa parte mecânica e tal. E aí a teoria também, porque com o Daniel eu estudei o Pozzoli, e um livro ótimo aí, né, para quem não conhece, de divisão rítmica. Rítmica, né? E rítmica comecei a ler parte. Fizemos o livro inteiro praticamente. Foi ótimo. A leitura toda, você saiu de lá lendo. Foi ótimo. Você entrou analfabeto. Entrou analfabeto e saiu de lá lendo. É verdade. Peguei as minhas primeiras músicas de violão, Andante do Carulli, Valsa Serenata, eu lembro. É verdade. E mais algumas outras lá. Umas lá que você inventou lá pra mim. Eu ainda dou essas aulas, essas valsas do primeiro ano, o Andante, o Bourré, essas coisas, eu ainda continuo dando essas. Quando o menino quer estudar um pouco mais de clássico, está a fim de estudar a técnica de mão direita, a escola de tárrega mesmo, ainda continuo fazendo isso. Porque isso enfim, ser melhor que eu sabe disso. Essa é a essência do negócio, né? Sem a parte técnica, sem a parte de leitura é impossível tocar. O repertório inteiro escrito, todinho pentagramado. Então você precisa... A leitura é uma condição sine qua non de existência. Quem quer tomar contato com a escola clássica. Não tem outro jeito. Você precisa ler mesmo e acabou. De preferência, ler bem. Se você lê bem, melhor ainda. Né? Mas se você só lê mais ou menos,
já vai te dar um up, você vai conseguir buscar esses materiais. E a gente começou a trabalhar também com o estudo de harmonia. Né? Você lembra? As primeiras também, coisas, história da música. Tétrades, intervalos, essa coisa toda que eu também fazia com os meninos do primeiro ano, né? Quando os caras tinham o primeiro ano, eu sempre fazia isso. Que, no fim das contas, esses fundamentos, trabalho de fundamentos, ele é que realmente solidifica todo o seu conhecimento, né? Ele dá a base fundamental onde a gente vai construir as outras coisas, onde as outras coisas vão ser criadas. Não dá para você, por exemplo, uma das coisas que eu sentia que eu não gostava muito do estudo do clássico era de você não entender o que você está tocando. Você podia ler, tocava o que estava escrito, mas você não sabia o que estava acontecendo ali. Por que aquela voz ia para aquele lado, que acorde era aquele que estava dentro daquela harmonia. Isso é uma coisa que eu sentia falta. Então eu sempre procurei, quando trabalhava com os meus alunos, mesmo que fosse do clássico, que desse algo de substancioso no sentido do terreno da harmonia, para poder fundamentar esse conhecimento, né? Verdade. Né? Perfeito. Esse Pozzoli foi muito importante para mim, tudo na base, até para tocar, até substituir o Daniel nas primeiras vezes que eu toquei, acho que mais sério, né? É verdade. Que eu fiz essa divisão aí que às vezes você vai pegar um trechinho mais difícil, você não depender só da memória, né? Depende, quanto mais. E é isso aí. E também uma coisa que eu acho que quem é da minha época aí, teve dessa geração menos antes do online aí, tinha muito, às vezes você entrava em escola e a turma já tinha começado, isso era um grande problema também. Aí o pessoal meio pegava raiva da teoria, porque não entendia, o pessoal jogava só tinha essa turma aqui, os caras já estão no 6º mês, não entendia nada, ficava com raiva. E com o Daniel eu não lembro muitos detalhes porque faz tempo, mas eu sei que também eu gostei do Pozzoli, você também tem a responsabilidade dele aí de ter ajudado nisso. E também as turmas lá que eu acho que eu peguei mais gradual, e foi... É uma coisa talvez meio off-topic, mas às vezes cada detalhe às vezes influencia, né? Sem dúvida. Uma das coisas mais importantes do estudo de teoria musical é que você tocou num ponto bem específico, que é, você me substituiu uma vez e o repertório era gigante, sei lá, tipo 60, 70 músicas, e você não tinha tempo hábil de decorar. E aqueles skills, aquelas habilidades que você criou naqueles anos que você estudou comigo, te deram a possibilidade de você não precisar necessariamente decorar o repertório. Você tirou o repertório, escreveu as partes, levou a parte para a gig e tocou. E deu conta, as pessoas todo mundo elogiou, falou que eu fui bem substituído, etc, etc. Então, uma das coisas que a teoria musical faz pelo aluno é criar independência. É você conseguir fazer música de fontes diversas. Por exemplo, o estudo te proporcionou, por exemplo, você escutar as músicas e tirá-las. Ok. Só que só isso não era suficiente, porque você não ia ter tempo hábil para decorar, você precisava ter noção para poder escrever tudo isso. Entendeu? Escrever e conseguir levar isso para a gig de uma forma segura. Que você estivesse... Normalmente você não precisava nem necessariamente estar lendo aquilo, mas aquilo ali estava ali à sua disposição para que você, se precisasse consultar, estava ali o compêndio, estava ali a parte, etc, etc. Uma das outras coisas que a parte teórica faz para te ajudar, ela abrevia o caminho do tirar, né? Quando você conhece, você descobre mais ou menos o centro tonal daquela música que você está tocando, com os conhecimentos de harmonia você pode saber para onde ela pode ir, associado isso à sua percepção rítmica, melódica e harmônica, você fazendo um crossover dessas informações todas, você chega no resultado. E isso, se você não tivesse estudado todas essas coisas, talvez você tivesse com dificuldade de realizar esse trabalho. Esses skills te deram, entre muitas outras coisas, mas para esse evento especificamente, foram fundamental, né? Com certeza. Não, com certeza não teria saco para chegar. Eu não cheguei muito longe ainda, mas não teria saco para chegar aí na metade. Não, é que
Eu penso também, eu gosto de psicologia, essa coisa aí dos mindsets, que eu fiz até a certificação em coach lá também. Mas assim, e você está falando, já está gerando várias ideias. É que eu não me superestimo. Eu já penso assim, o ser humano geralmente ele tem preguiça, ele fica cansado. Então, assim, isso não é só de vez em quando que a gente fica com frequência. Então, e não é ruim assumir isso. Na verdade, você já sabe disso, então você vai usar as armas contra isso. Então, pô, se eu tiver que ficar 1 ano para pegar uma música, provavelmente eu vou me desanimar no meio. Eu não vou ser esse cara que vai fazer tudo. Eu não preciso inventar a roda, né? Já o conhecimento que as pessoas, em todas as áreas aí, o conhecimento que os nossos antepassados, o sofrimento que teve, você tem que aproveitar, né? Não tem que ignorar tudo isso, o esforço que o cara criou para ter uma metodologia para te entregar um negócio, um caminho que efetivamente dá resultado. Para que você vai ignorar isso? Sim. Entendeu? Não faz o resultado. É isso aí. Eu tenho um aluno até que. Eu tenho um aluno que. Porque muita gente fala, eu quero tocar. Todo mundo começa, a maioria começa ter alguma música preferida, fala, vou tocar porque eu quero aprender tal música, eu quero tocar uma música para minha namorada, para o marido, sei lá. Só que aí depois a pessoa vai pegando gosto, quer desenvolver, quer evoluir. E eu já vi aluno que veio até mim que ele falou, tô desanimado porque eu só toco o que eu gosto. E justamente isso. Eu toco o que eu gosto, mas tô há 1 ano tendo as mesmas dificuldades, o que eu errava há 2 anos, eu tô errando no mesmo lugar. Então também vê que não é só isso, né? Precisa de uma coisinha a mais. Ó, Arthur aí, beleza? Galera aí chegando. É isso mesmo. É isso aí. No fim das contas, Leandro, agora que você já tem mais de 20 anos de atividade didática também, né? Já está aí, nós chegamos a trabalhar juntos na Music to You como professores e a gente tem a experiência de aula presencial, de dar aula juntos, com um aluno junto, dar aula pela internet nessa nova realidade, de você ter cursos na internet. Você tem o curso do violão em 8 minutos e tem o curso do fingerstyle. Então, quer dizer, à medida que você tem esses skills, tem essas habilidades, você pode colocar isso em prática de diversas formas. As mídias estão todas à sua disposição. Hoje você não tem mais o encurtamento das distâncias que a tecnologia provém, elas estão a nosso favor sobre todos os aspectos. Então, eu posso dar aula para um cara que está em Ji-Paraná e conseguir mostrar o método para ele e trazer ele para dentro dessa escola, fazer com que ele entenda algo que está muito além do que ele pudesse imaginar. E foi isso uma coisa que você falou que me chamou a atenção também. Muitas vezes, quando você começa com o seu objetivo inicial, o seu atual e o seu ideal é sempre móvel. Ele é elástico, ele vai adiante. Por quê? Porque muitas vezes você não consegue vislumbrar adiante. Te faltam informações para você conseguir saber que existem outras coisas. Né? Então, o professor de música, ele, além de tudo, ele não está aqui só para passar acorde, escala, não. Ele está para ensinar música, mostrar que existem outras músicas. Falar para um cara que te procurou, como por exemplo, um aluno, fala, só toca o que eu gosto. Que existem outras coisas além daquilo que ele enxerga, do que ele gosta, além do universo dele. Coisas que estão off-mídia, mas que têm importância, no sentido da sedimentação da linguagem que ele quer se aperfeiçoar, né? Às vezes o cara não sabe isso, simplesmente. Tem muita gente, você já parou para perguntar, por exemplo, para quantos alunos seus conhecem o Garoto? Cara, o Garoto... esse aí não. Então, o Garoto do Aníbal Augusto Sardinha, a maioria não conhece. Quantos alunos seus conhecem? Cara, um dos maiores instrumentistas de corda da história da música popular brasileira. Muita gente, e o cara que estuda violão muitas vezes não conhece. Se não é você mostrar para ele, falar assim, olha, esse aqui é o Garoto, esse aqui é o Desvairado, ó, escuta isso aqui vai te levar adiante. Você vai ver que existe uma possibilidade além daquilo que você imagina. Que quem toca rápido, por exemplo, não é só o Malmsteen, o Steve Vai ou os guitarristas americanos. Os caras já faziam isso aqui há 50, 60 anos atrás. Então, a sua responsabilidade como educador é mostrar que existem outras coisas também. Não só
você alimentar, procurar, sim, você quer levar o cara do atual dele para o ideal que ele imagina. Essa é a nossa característica como escola de música brasileira, como didática de professores de música brasileira. Mas muitas vezes você tem que polinizando ali com informações, tentando estender o ideal, né? Tentando mostrar que existe algo. Foi exatamente isso que você falou sobre os seus alunos. A sua experiência vale, nesse caso, ela outorga isso que eu estou dizendo. E você, Leandro, fala um pouquinho do seu canal no YouTube. Como é que anda lá? Vamos falar. Vamos falar. Você vai falando, vai dando várias ideias aqui. Eu vou falar, eu queria falar um negócio, eu tô com o negócio da Fórmula 1, um exemplo aqui. Mas isso aí que você tá, eu vou só amarrar isso, que tudo que você tá falando é assim, porque a gente quer ter resultado em tudo, que nem se eu vou aprender a cozinhar, eu tenho no final saber cozinhar, né? A coisa óbvia. Se eu vou fazer um curso de culinária, tenho que aprender a fazer uma comida para poder comer. Mínimo, né? Em princípio, não morrer de fome. Se depois der para já fazer uma comida para outras pessoas. Mas alguma coisa que você consiga comer, né? Sim. Pelo menos que eu consiga comer, não morra de fome. Depois, se eu melhorar, puder oferecer para outras pessoas, melhor. Enfim, a gente quer resultados. Então é isso. Eu falo para meus alunos, primeira vez que primeiro ano de violão, eu fui numa viagem de formatura e eu não sabia muita música de cor. Eu sabia tocar bastante música, mas não. No final, o que acontece? Não tem história. Você pega o violão lá, sempre vai acontecer esses momentos. A quarentena daqui a pouco acaba, aí você vai tocar pro seu pai, pra sua família, pros seus amigos, pra menininha lá que tá afim, ou vice-versa. E aí não tem história, né? Você vai pegar o seu violão, o seu, que seja, ukulele, o seu instrumento. Que seja. E aí, ali é o seu resultado do que você fez. Se você treinou mal, você vai dar uma desculpa, vai inventar uma história, ou vai tocar, as pessoas vão ficar felizes ali com isso. E é o resultado. Então, a teoria, tudo isso aí é para você ter resultado mais rápido. Na verdade, você compra tempo, né? E, enfim, tem uma coisa da Fórmula 1 que eu falo, porque assim, então eu acho que é legal sempre treinar para a vida real, para o nível hard, assim, né? Para esses momentos. Se você treina lá, faz um treino de consciência, que eu falo, né? Esse seria um treino de resultado. Eu treino de consciência, você fica lá um tempão com o violão tocando 2 acordes, passou, no outro dia você tá no mesmo lugar. Enfim. Aí, então, pensando nisso, eu comparo muito com a Fórmula 1. Às vezes se o cara acelera a Ferrari lá, é fácil, ele pisa no acelerador na reta. Agora, se o cara não tiver um domínio, não souber para que lado ele vai virar, na primeira reta ele já estoura ali. No violão tá bom, ninguém morre. Tem um aluno que é médico lá, ele dá risada. Eu falo, no violão, na música, ninguém morre, então tá mais tranquilo. Ao contrário Mas seria a mesma coisa. Não tem isso, né? Em música não tem essas coisas. Agora, essa coisa, até quando eu substituí o Daniel, que eu fiz, eu geralmente faço, eu vou tocar num evento, às vezes, muitos casamentos também eu tava fazendo. Você não pode errar, é um negócio que não tem opção de você tocar mal. Você tem. É melhor não errado. Senão você vai só uma vez, né? Você não vai de novo, enfim. Isso. Então, você ter ali alguma anotação de teoria, principalmente numa parte que é diferente, às vezes a música é toda linear, mas tem um pedaço que tem uma virada, né? Uma convenção quebrada. Eu penso que é mais ou menos isso. Estão pensando na Fórmula 1, você está ali no videogame, o pessoal da Fórmula 1 treina o simulador antes, né? A gente pratica a música para chegar na hora. E a teoria seria como se fosse você ver o mapinha ali, opa, agora eu vou virar para a esquerda. Você vê um pouco antes. Você não precisa só lembrar, dependendo da memória. Eu falo até para muito aluno, tem aluno que estuda em escola integral ou trabalha muito, eles têm pouco tempo. Então, se o cara depender só da memória, fica complicado, porque vai ter semana que ele não vai conseguir tocar. Então, você já faz um planejamento realista. Vai ter semanas que o cara sabe que ele não vai conseguir ver o instrumento, ele vai viajar, enfim. Então, você já faz o planejamento para a realidade dele. Então, se você tiver uma noção de partitura, você ficou uma semana sem tocar, mas você olhou a música, já lembrou alguma coisa. Então, não precisa ser um nível muito avançado para teoria, para leitura, rítmica, tudo isso aí ajudar bastante, assim, né? Você usou um termo que é uma realidade. Você compra tempo. O estudo de teoria é um abreviador, né? É isso aí. É um criador de atalhos. Talvez não só o estudo de teoria, mas o estudo do instrumento através de uma didática que funciona, de uma didática comprovadamente funcional, ele é um abreviador de caminhos. Por quê? Convenhamos,
hoje, na realidade em que a gente vive, o conhecimento ele está todo espalhado na internet. Tem tudo lá. Ele não precisa de mim ou de você. Para que nós servimos? Nós, os tutores, servimos? Para organizar. Para quê? Para você criar um planejamento onde você leva o sujeito do atual para o ideal, fornecendo não só aquilo que ele espera, mas aquilo que ele precisa. Porque não é só, você não vai só alimentar o cara com aquilo que ele quer, né? Obviamente, porque tem coisas que você considera, que você, como didata, considera ideal, que você sabe que aquilo vai fazer diferença no fazer musical do cidadão, você vai lá e oferece para ele. Muitas vezes, a gente tem que gamificar a coisa, né? Você sabe bem do que eu estou falando. Nós já fazíamos isso antes de saber que isso chamava gamificação. Fazia o seguinte, falava assim, olha, vamos tocar isso aqui, ó, olha, esse arpejo, esse exercício de técnica, que isso serve para aquela música que você me pediu há 3 aulas atrás, eu falei que não dava ainda. Aí o cara vai, se dedica, faz, e você vai lá e oferta a música pro cara. Porque no final das contas, todo mundo precisa de repertório. Ninguém vai no concerto, no bar, no luau, para te ouvir tocar acorde e escala. Ninguém vai fazer isso. Nem exercício de técnica. As pessoas querem o fazer musical, a semântica define. Nós vamos fazer música. Nós não vamos tocar exercício. Então, o repertório precisa ser alimentado. Mas não podemos nunca negligenciar nem a parte técnica, nem o estudo de teoria e suas diferentes vertentes. Sejam harmônicas, melódicas, rítmicas ou o que seja. Sem isso, nós não conseguimos fazer musical de qualidade. Porque, no final de contas, o que a gente faz aqui é uma espécie de esporte de alto nível com atividade mental. Um equilíbrio das duas coisas. Nós temos uma parte física e motora que precisa ser praticada e nós precisamos alimentar o cognitivo com informações para que essas sinapses, essas conexões cerebrais que você está praticando tenham efetividade, para que você tenha algo, aquele som que toca na sua cabeça, ou aquele som que você ouve no rádio, ou aquele som que está escrito na cifra, ou no pentagrama, vire música na sua mão. Qual é o caminho? Estudo de teoria musical. Não tem outro. É isso. Fim. Você pode até achar, eu tenho um amigo que toca há 20 anos, tudo de ouvido, nunca fez aula com ninguém. Falou, pô, que maravilha. Eu não acho que isso seja um mérito, eu acho que isso o cara toca apesar disso. Você já imagina onde o cara poderia ter chegado se tivesse alguém segurando a mão dele e falando assim, não, velho, vamos por aqui, que aqui esse caminho já existe. Vamos criar vamos seguir essa estrada, porque essa estrada vai te levar lá onde você quer e mais rápido. E com mais eficácia. Porque não existe autodidatismo sem hiatos do conhecimento, sem buraco. Não existe. O cara não conhece o método. Como é que ele vai entupir todas as coisas? Como é que ele vai ter todas as respostas se algumas perguntas eles nem sabem que existem? Não tem como, né? Esse exemplo é que nem nesses exemplos que a gente está falando, que às vezes quem está trabalhando com música, às vezes aparece um evento e você tem pouco tempo para se preparar, para pegar o repertório e executar com uma qualidade. Às vezes são poucos dias, aparece uma música nova, você vai tocar no casamento, às vezes a noiva pediu uma música lá 2 dias antes. Não é o comum, mas às vezes acontece. E se é um cara desse... Milhares de vezes. E se é um cara desse que às vezes não tem teoria, que depende só do ouvido, então se você depender só do ouvido, você tem que ouvir muito mais vezes, dependendo da memória, e ainda corre o risco de esquecer. Então esse cara, às vezes, ele não vai. Um cara desse, ele não vai poder pegar certos trabalhos, porque ele não vai ter tempo. E se a pessoa estiver num nível que ainda não está trabalhando, mas às vezes ele tem uma live lá dos amigos, hoje em dia que está na moda, o cara às vezes ele não vai participar porque ele não tem tempo. Então, na verdade, tem que cortar as desculpas, né? Para não conseguir, por quê? Às vezes o estudo da pessoa não é eficiente, ela não está buscando as ferramentas, ela quer jogar um jogo meio sério, mas ela não tem as peças que precisa ali, né? Não tem o equipamento necessário. Não tem a chuteira lá, vai jogar um futebol. Exatamente. Enfim. Como é que você vai conseguir sem os shops, né? Sem as
aquilo já estabelecido, aquele conhecimento dentro do seu fazer musical já, né? Uma das características que as pessoas que usam única e exclusivamente a capacidade de memorização e percepção auditiva sem fundamentação teórica de nenhuma espécie, ou seja, sem estudo de harmonia, sem estudo de rítmica, sem estudo de leitura, sem estudo nenhum, essa praxis, ela normalmente ela tem algumas falhas. Normalmente você tem um processo que você mesmo cria. Afinal de contas, ninguém te orientou. Você tem lá uma maneira de fazer. Você põe lá o disco, o CD, o vídeo do YouTube, o som no Spotify ou onde quer que seja, e você fica ali repetindo e repetindo, repetindo, tentando chegar o mais perto disso. Então, nesse caso, você tem um processo que você criou e você o repete. Ou seja, você é dominado por esse processo. Esse processo que você criou é o seu esteio, é onde você se apoia. Se alguma coisa mudar ali naquele meio, você vai se complicar. O cara que estuda teoria, muitas vezes, ele não tem esse tipo de problema. Por quê? Porque o cara, ele não está dominado por aquele processo. Ele pode fazer essa música da fonte que vier. Se tiver escrito no pentagrama, ele faz. Se tiver a cifra, ele faz. Se o cara der o CD para ele e ele vai lá e escreve, tá tudo certo. Se o cara, por exemplo, não fala nada, só toca do lado dele, se ele tiver os conhecimentos para poder seguir, ele faz. E se o cara não fizer absolutamente nada, soltar a melodia e o cara conseguir harmonizar ali na hora, também é possível. Como é que você alcança esse grau de independência? O grau do fazer musical de qualquer fonte. Mais uma vez, o estudo de teoria musical. A Kátia, tem muito músico. Deixa eu responder Pode essa falar. pergunta aqui, Leandro. A Kátia Soma perguntou se é possível adquirir teoria musical e ter um bom ouvido para a música iniciando os estudos na fase adulta. Na minha opinião, Kátia, sem dúvida, porque na realidade não existe nenhum impedimento físico que determine o mau aprendizado ou o não aprendizado em idade adulta. Não existe. Não tem nada na sua anatomia que tenha mudado efetivamente que vá te atrapalhar, entendeu? Você, muito pelo contrário, você tem um nível de compreensão cognitiva muito mais amadurecido que uma criança. Ah, mas as crianças aprendem mais rápido porque estão com a cabeça mais livre, têm menos responsabilidades. Tudo isso é verdade, se a criança quiser. Porque se ela não quiser, esquece. Você vai jogar todo tipo de anzol, todo tipo de fator motivacional, todo tipo de gamificação que você puder usar, você não consegue. Com um adulto, você não precisa fazer isso. Por quê? Você consegue explicar para ele o processo, onde estamos, onde queremos chegar e como vamos fazer isso. O atual para o ideal, através da metodologia e da teoria musical. É possível, sim, conseguir um bom ouvido musical, um ouvido tonal bem treinado e, especialmente, estudar teoria musical e transformar o seu fazer musical em qualquer idade. Você não concorda comigo, Leandro? Muito bom, é isso aí. É isso aí. Façam perguntas, gente. Estamos aqui abertos às perguntas de vocês, tanto eu quanto o Leandro. Pode fazer perguntas sobre o que vocês quiserem. Nós temos ainda mais 20 minutos de interação e estamos aqui à disposição batendo papo enquanto isso e conversando sobre essa coisa que a gente adora fazer, que é estudar música, fazer música e lecionar música. Não é isso? Que lecionar é reaprender. É aprender todo dia de novo. É verdade, sempre aprendendo. Uma coisa que eu acho importante, tem a ver, quando você está aprendendo e você, que nem essa coisa aí de muita gente fica meio resistente a pegar alguma música que em princípio não faria parte daquele repertório que ela gosta, que fez ela começar a querer estudar música, mas pensar que o instrumento é isso. O Daniel falou, a mecânica, né, tem a parte física. Tem coisa que se você for fazer, você não vai, no começo você não tem força, não tem musculatura, que nem uma academia. Você vai ter que ir gradual. Mas pensar que uma coisa vai levar a outra, né? Você precisa dominar
a parte o que vem por trás, seria o dedo aqui é a ponta do iceberg, mas se você, um iceberg é um iceberg justamente porque ele tem a base, senão ele não é um iceberg. Não é um iceberg. Enfim, metáforas aí. Muitas vezes você só vê a ponta, né? Você só vê a pontinha dele. A base toda você não consegue enxergar, mas é a base toda que o sustenta, né? É verdade. Eu posso dar um exemplo prático, também estava pensando, ver essa pergunta. Por exemplo, a coisa da teoria. Se eu for tocar um baião no violão, né, um baião forró, eu tenho que saber que seria o esqueleto ali do ritmo seria a zabumba. Tum, 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 tum. Que isso daí é uma colcheia pontuada com uma semicolcheia ligada a uma semínima. Então seria... Então, se eu for fazer um arranjo, juntar melodia e tal, às vezes é muito complicado. Se eu não souber o que é isso... Então, por exemplo, se eu for fazer essa aqui, né? Ai, que saudade de você. O pessoal, se prestar atenção no baixo, vê que é esse ritmo que eu falei. Senão não fica aquela coisa avulsa de eu pegar um monte de notinha, né? Quanto mais gancho tiver para não esquecer, fica mais fácil de não errar, né? Quando você constrói um arranjo desse de fingerstyle, você tem que pensar em várias coisas, né? Mas você constrói a partir da tríade principal, né? Do esteio principal. Você precisa pegar a célula rítmica, o ostinato que caracteriza o arranjo, que vai caracterizar o arranjo que vem dentro do estilo. Você foi em cima da parte de cima da batedeira da zabumba. Tum, tum, tá. O groove, para ficar completo, ele precisa de colcheia pontuada, semicolcheia, pausa de colcheia e colcheia. Então é tum, tum, tá, tum, tum, tá. Tem esse tá, né? O que é esse tac? Esse tac é o bacalhau. Quando você o pauzinho lá, né? Isso, você faz isso naturalmente quando você toca melodia. Você está acentuando a melodia quando você está tocando isso. Presta atenção no que você está fazendo. Eu nem estava pensando nisso, mas Deixa eu fazer uma... É verdade. É verdade. É verdade, eu não percebi, é verdade, faltou isso daí. O ostinato está dentro. Deixa eu aproveitar aqui e responder a pergunta do Theo, gêmeo do André. Conheço desde que nasceu esses dois. Moravam no fundo da casa da minha mãe, fundo com fundo, assim, na rua de trás. Esse nós aprontamos uma cotinha juntos já. Tocamos terror na vizinhança lá, na perto de casa. O Theo tá me dizendo o seguinte, que o primo dele é deficiente visual, nasceu prematuro de 6 meses, e toca e tira de ouvido no violão, mas meu tio sempre incentivou com o professor. Ele tirava de ouvido, mas errava as notas. É natural que isso aconteça. Normalmente o que acontece com um deficiente visual é que ele fica com os outros sentidos mais aguçados. Consegue escutar, consegue ter a audição como um sentido que vai ficar muito mais aguçado. Entretanto, a percepção melódica, ela não é para não ser estudada. Muito pelo contrário. A percepção melódica te conecta com o entorno, com o que está acontecendo em volta de você, seja a música de onde ela estiver vindo, do CD, dos seus compadres de banda, de onde quer que seja, de uma maneira que te mantém conectado com o discurso, com você ouvindo e conseguindo responder isso. Só que isso também é treinado, gente. Quando você faz isso sozinho, você tem um caminho muito mais longo. Você pode treinar isso com o professor, treinar o ouvido tonal, estudar a percepção através do estudo dos intervalos, depois das tríades, das tétrades, das escalas, dos modos, etc, etc. E isso acaba te levando a um lugar muito mais adiante. Quando o cara faz isso sozinho, é muito mais tortuoso. Por isso, o professor é sempre um facilitador antes de tudo. O método
E o professor, o tutor, é sempre um facilitador. É isso. Tamo Muito junto. bom. Pedro Caran, também mais um aluno meu chegando aí. Nós, Theo. Manda beijo para todo Tem mundo. uns alunos, Saudade de vocês. uns alunos passando aí também. Dá um oi para todo mundo. Posso citar do compositor que tinha deficiência visual, que é o Joaquim Rodrigo, que ele nunca pegou no violão. Ele fez o concerto mais famoso de violão, que é o Concerto de Aranjuez. Todo ano toca no Brasil. E várias outras peças que são bem difíceis e ele nunca pegou no violão. Não, mais que isso, o Concerto de Aranjuez é tão influente que, por exemplo, até o Chicoria gravou isso com uma introdução do Spen dele. Verdade, tem letra, né? Pois é. Num dos 3 movimentos que puseram letra, é verdade. Nunca pegou no violão. Na verdade, o flamenco é aquela história, né? É a bailarina, o cantante e o violonista. O flamenco tradicional. Então, sem o cantante, sem a letra, a coisa não é. Inclusive, tem, por exemplo, do flamenco tradicional, não olhava muito com bons olhos o Paco de Lucia, por exemplo, que era um cara que transcendeu o seu próprio nicho. Ele foi adiante. Mais ou menos como fez o Tom Jobim com a música brasileira, como fez o Astor Piazzolla com a música argentina, que o cara que é tangueiro mesmo, que gosta da tradição, né, daquela coisa do Gardel, meio que torce o nariz pro Piazzolla. É a mesma coisa. O cara nasce dentro daquele nicho específico, mas ele transcende por estudar e absorver outros elementos de linguagem. No Concerto de Aranjuez tem lá mesmo, acho que é o segundo movimento, né? Que tem é o segundo. O segundo movimento. Essa parte que o Chicoria usa na abertura da Spen. Você já ouviu assim? Esse dele, eu acho que eu não ouvi, eu sei que ele gravou. Sim. Aí. Enfim, é um movimento bem lento, né? Mon Amour, tem a letra lá. É Mon Amour, não sei o que lá. Enfim. É o clássico do repertório. Como é que é aqui, né? Enfim, não lembro direito, não é fácil, não. Mas o Paco de Lucia, tem até a história aí que o pessoal gosta das. Que nem o outro fala, não gosto de fofoca, mas essa aqui. Essa é ótima. Essa aqui, não, que fala que o Paco, o Julian Brin, acho que. Não sei se foi o Julian Brin, né? Que eu ouvi falar essa história, mas teve algum violonista famoso erudito que desafiou o Paco de Lucia a tocar o Aranjuez e ele pegou em uma semana e tocou lá. E era a versão que o Rodrigo mais gostou, do Paco de Lucia. Que é mais apegado. O pessoal do Flamengo tem um som mais porrada, né? Tem uma mão muito mais pesada, a patadona, né? A mão muito mais pesada. Porque eles treinam os flexores e os extensores. A mão deles é mais forte, né? A coisa o pessoal do rasgueado que gosta da musculatura mais rígida, né? A mão do rasgueado, porque você não faz só o movimento tradicional da escola de Taiga, né? Tem outras coisas acontecendo junto. E isso realmente fortalece. O cara fica com mais som, né? Verdade. Né? Isso é mecânico, né? O Pepe Romero faz uma mistura legal também. Ele é do erudito, mas quem estudou, quem mora na Espanha, acho que não tem como não ser influenciado pelo Flamengo. Toca Brazilian Fingerstyle, por exemplo, no Brasil. Toca violão brasileiro. O cara vai fugir da bossa nova como? Sem fugir daquilo? Não tem como. Não existe. Está intrínseco ao seu. Está dentro do seu ethos. Está na sua formação como cidadão. Entendeu? Está na criação do seu imaginário musical. É como um cara que toca flamenco, um espanhol que toca violão, por exemplo. O cara não necessariamente não precisa ser um violonista de flamenco, mas aquilo mora no inconsciente dele. Não tem jeito. Verdade. Muito bom. É isso aí. E não tem muro, né? Que você fala, o violão brasileiro vai aqui, vai reto, vira à esquerda, aí tem o erudito, pega a rotatória. Não é isso, né? Tem aquele chape bagunçado, né? Não tem uma coisa. Obviamente, existe a escola clássica baseada na escola de Taiga e etc, etc. Mas, por exemplo, os caras que tocam aquela onda que você costuma fazer de violão de percussão, né? De fazer o violão solo, fazendo a percussão, tudo junto. Aquilo tem que vir de algum lugar. Se o cara não estudar técnica clássica, não vai conseguir chegar ali antes de tudo. O cara fica com a mão estranha. O cara não tem som. O cara não tem som se estudar técnica.
se o Marcel Powell, lá que eu fiz entrevista com ele lá, ele falou que o pai dele, que é o Baden Powell, passou para ele os livros os métodos do violão clássico, não tem. Vai falar o quê, né? O cara que é o pai, entre um dos mais influentes violonistas de todos os tempos, de violão, de música brasileira, o cara. Sim. Sim. Porque já está escrito, essa coisa do conhecimento que já existe, é uma escola mais antiga, né? Exato. Então vai ficar inventando. E isso. Enfim, ele inventou também bastante, ele inventou as músicas para ele tocar, mas o que já estava escrito o cara vai aproveitar. Com Exato, certeza. você tem uma base de técnica para você poder ir adiante, não é isso? Com certeza. Tem uma base técnica que vai conseguir construir um fazer musical em cima disso. Por que ignorar a técnica de targa? Ah, mas eu vou tocar violão estilo Baden. Ah, eu vou tocar flamenco. Tudo bem. Ah, eu vou tocar bossa nova. Ok. Você não quer aumentar seu som? Você não quer entender melhor as relações técnicas das duas mãos? Por que não, então? Sabe? Funciona. É provado. A coisa existe. Não tem erro, né? Não tem como dar errado. A mecânica muita coisa parecida, porque se for tem os detalhes, né? Alguma coisa específica, uma técnica ou outra, mas a grosso modo se aproveita. E o que tem mais escrito é do erudito. O fingerstyle está sendo construído, exercícios, repertório. De uma maneira geral, o Flamengo é um mundo. O Flamengo para o cara entrar não é fácil, né? Tem que entender o mundo, tudo. O erudito talvez seja mais fácil ali para entrar e absorver o principal ali. Porque existe uma praxis estabelecida. O Flamengo existe uma praxis estabelecida. Você tem que nascer espanhol. Que tal? Você nasceu em Sevilha, ótimo. Beleza. Então você pode... É isso, no fim das contas. É mais ou menos isso. Ou então você vai morar lá, ou coisa que o valha, né? Você fica lá imerso dentro daquele ambiente, sentindo, conhecendo o entorno e todas aquelas sonoridades, a história daquele povo, porque isso é que constrói o fazer musical. A história social influencia diretamente o fazer musical como um todo, né? Sem entender a história social, talvez você esteja dissociando parte do conhecimento que está circulando em volta daquele microcosmos, né? Por exemplo, você não vai entender o samba se você não entender como ele se formou. Você não vai entender o flamenco como você não entender como ele se formou. O que aquilo quer dizer? Quais são as influências que vieram para dentro daquele estilo? E assim sucessivamente, né? Que o pessoal vê Flamengo, vê o cara fazendo um rasgueado, já acha que é Flamengo. É uma coisinha que tem no Flamengo. E se o cara for tocar jazz, ele vai ter que ouvir muito aquilo. Até a música brasileira tem que ouvir, entender mais ou menos o que é. E aí estudar, que nem a célula da Bossa Nova, a gente falou do Baião. Exato. Não é só, né? O estudo de teoria musical, especificamente, ele engloba as três vertentes, né? Ele mostra o estudo da parte rítmica, o estudo da parte harmônica e o estudo da parte melódica. Você constrói o seu conhecimento de teoria a partir desses três pilares de sustentação. Agora, se você, a partir do momento que você tem essa base fundamentada e você quer especificidades, você quer mergulhar no estilo, por exemplo, como você está falando, fiz um arranjo de um baião, eu quero tocar um baião. O que você vai fazer? Você vai pegar aquele seu conhecimento, aquelas suas ferramentas teóricas e estudar aquele estilo, fazer uma imersão dentro daquela história. Como é que eu criei esse ostinato? Pensando na zabumba. Ok, se você não conhece a célula da zabumba, e se você principalmente não entende como a célula da zabumba está escrita, que foi da maneira como a gente conversou, você vai ter mais dificuldade. Entendeu? Se você não conhece a célula, você não vai nem tocar o baião. Não tem jeito. Agora, se você conhece a célula e sabe escrevê-la, sabe dissecá-la, não só escrever, porque necessariamente muitas vezes você não precisa pôr no papel para dizer o escrever. Escrever é quebrar o código dentro da sua cabeça. Tem uma colcheia pontuada, uma semicolcheia, uma pausa de colcheia e uma colcheia num compasso de 2x4. 1E, 2E, 1E, 2E, 1E, 2E, 1E, 2E, 1E, 2E, 1E, 2E. Viu? Eu fui colocando os acentos Legal, que
Achei o primeiro, achei o segundo, achei o terceiro. E aí você coloca isso dentro. Você não precisa necessariamente escrever, né? Mas você já quebrou o código dentro da sua cabeça. Como é que você faz isso? Estudando rítmica. Aí você põe isso na cabeça. Ah, muito bem, vamos construir então um arranjo do baião. Um Axel da Doce. Quer dizer, tem uma sétima menor nessa história. O meu ouvido me leva. Qual é o modo específico que é construído o baião? Ah, é o modo mixolídio. Como é que eu sei disso? Porque eu já estudei o modo mixolídio, eu estou ouvindo o modo mixolídio tocando ali dentro daquela peça. Ah, então eu posso pensar nos acordes desta forma, pensando no raciocínio harmônico. E a melodia que eu vou criar, onde ela vai estar? Dentro desse próprio modo e com os respectivos acordes criados ali dentro. É isso. Essa é a maneira de quebrar o código que você usou para fazer esse arranjo, por exemplo. Talvez você não passe por todas essas fases mentalmente, porque a praxis, a sua capacidade de escrever, de tocar, pula algumas delas, porque você já faz isso de uma maneira natural. Você já estudou isso tantas e tantas vezes que você já não precisa não necessariamente passar pelo cognitivo. Você passa do intuitivo para o realizado, porque a sua base te dá esse tipo de sustentação. É assim que ele funciona, assim que a coisa funciona. Você consegue criar desse jeito, né? Muito bom. Mas você precisa da base. E é isso aí. É de dentro para fora e de fora para dentro. Uma coisa vai ajudando a outra. Sim. Então, às vezes você está fazendo um arranjo, você vê, o pessoal que tá essa tendência aí do fingerstyle, né, quer pegar uma música, as músicas pop e fazer uma versão instrumental, quase que resumidamente. Às vezes a melodia não tem, a cifra o pessoal pega na internet, agora a melodia você tem que pegar de ouvido. Então, você tem o estudo da percepção nas faculdades aí, que é no mínimo 3, 4 anos, mas também tem a parte prática. Que você... Na Unicamp eram 6. Na Unicamp, eram 6 de composição e regência, né? 3 anos. 3 anos. O obrigatório, você podia fazer mais. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho, antes de te cortando, né? Rapidinho. Corta. Temos 1 minuto e meio para o encerramento dessa primeira parte. Nós vamos voltar para uma segunda hora e você que está aí conectado, já fique por aí mesmo. É só o tempo da live recarregar e eu recolocar lá no ar, trazer o Leandro de volta e aí a gente volta a conversar. Tem mais 1 minuto, beleza. Pode concluir aí, Leandro, desculpa. Beleza, nesse intervalo eu vou pegar uma água. Então eu estava falando, então, você vai pegar um arranjo de ouvido, tem essa parte aí da faculdade e tal, mas eu sei que pessoas, sempre tem gente de vários níveis diferentes assistindo, então a pessoa pode pensar, não quero ser profissional, não quero fazer faculdade, mas então você tocando, você vai percebendo as coisas. Isso aí que o Daniel falou, ó, sétima menor e tal, às vezes você vai gritando aí, ó. Olha a sétima menor gritando aí. Pô, de cara. Pô, você não tem um acorde maior que tem a sétima menor. O que é? Modo mixolídio. Como é que eu sei isso? Eu já estudei isso. Tá dentro de mim. Vai acabar, vai fechar o tempo, né? Não? 25 segundos. A gente volta na outra, volta aí, continua na próxima. Melhor, né? Então daqui a pouco a gente volta. Eu vou fechar a live. Conto com Valeu. vocês na volta. Até continua já. Sétima menor. Sétima menor. Gente, estamos de volta para mais bate-papo com meu querido amigo Leandro Latour. Ele deve ter ido buscar uma água, como ele mesmo disse. Daqui a pouco ele sugere pede a conexão e a gente autoriza. Muito bem, Leandro já está chegando. Vamos transmitir. Opa. Muito bem, back in business. Diga lá o que você estava falando, que nós fomos bruscamente interrompidos pelo fim do tempo do Instagram. Diga lá. Sim. A gente estava falando aqui sobre percepção, os intervalos. Exatamente. Então estava falando essa coisa dos arranjos de fingerstyle, que tem essa tendência. E basicamente, precisa saber para tocar um arranjo, você tem que conhecer os acordes, a harmonia e a melodia. Né? É o mínimo. Da música, e a proposta rítmica. Sim. Aí depois o ritmo vai acrescentando
mais elementos, pode pôr contraponto, enfim. Mas aí ele falou da sétima menor, então às vezes, sei que tem gente que às vezes, eu não quero ser profissional e tal, mas você vai ter que pegar de ouvido, e mesmo que você pegue de uma forma intuitiva, por tentativa e erro, essas coisas você vai percebendo na prática, né? Então, é importante do mesmo jeito. A galera aí chegando aí, né? Mas você sabendo é muito melhor, né? A verdade é a seguinte, estudar teoria não é a única forma de se aprender música e evoluir no fazer musical, mas é a forma mais rápida, sem dúvida. É verdade. Trilhar o caminho. Santa Marcelina, faculdade. Pode falar. Não, escolher esse caminho, escolher esse atalho da teoria musical, economiza um tempo gigantesco. Você estudar uma metodologia, uma proposta que vai te levar lá onde você espera, é no mínimo, muito mais lógico e racional. Por quê? Caso contrário, você vai ficar batendo cabeça, procurando o seu próprio caminho, sem necessariamente, ou sem ter certeza que você vai encontrá-lo. Você pode dar cabeçada para todos os lados e não encontrar nada, entendeu? Ficar tateando o resto da vida. Caso que você, quando escolhe uma metodologia, o cara põe na cabeça que este é o caminho, e o cara compra a ideia, é muito importante que a gente entenda, quando vai dar aula para o cara, fazer um diagnóstico mais preciso, de você entender quem é o sujeito que está sentado na tua frente, o que ele espera, aonde ele está e aonde ele quer ir. A sua forma de levá-lo até do atual até o ideal, que é a frase que eu uso bastante. Então, a maneira como você faz isso, como você expõe esse conhecimento do cara, é fundamentalmente a que faz a diferença. É o atalho para a direção que o cara quer ir. Esse é o X da questão, em primeira e última análise, né? Você tentar... Desculpa, pode falar. Não, é isso aí. Não, continua. Fazer o cara comprar a sua ideia, quando você consegue uma conexão, quando você consegue a simbiose com o aluno, e você tem você fez o diagnóstico preciso, o cara comprou a ideia, você tem a metodologia, você tem a pedagogia ideal para construir esse fazer musical. A certeza do sucesso é quase que de 100%. O Ivan Couto, meu querido, perguntou se dá para desenvolver uma pessoa no estudo de improvisação. Gosto muito de partitura, estou estudando funk, receber o método dele e está difícil de estudar. Ivan, é totalmente possível você estudar... não é funk. É o Herbert, do solfejo, né? Muito bem. Frank Herbert é um cara... Herbert, né? É um professor alemão radicado aqui em São Paulo que usa a ferramenta do solfejo, da percepção auditiva através de você entoar, através do canto, escalas, acordes, arpejos, e conseguir com que você estabeleça a sua praxis através dessa ferramenta. É um estudo altamente interessante. E, Ivan, vou te responder de uma forma bem sintática. Um grande improvisador é um grande compositor instantâneo. Improvisar é compor instantaneamente. Então, o que você precisa entender quando você está construindo um discurso improvisado ou um solo improvisado é que, assim como na composição, você precisa de um estudo de fundamentos. Você precisa, antes de tudo, entender a sintaxe. Para dentro daquele acorde, que tipo de melodia cabe? Quais são as tensões que eu vou gerar com a melodia que eu estou sugerindo? Entender a sintaxe vai fazer você escrever como Fernando Pessoa? Não. Assim como você fazer análise sintática de uma frase, saber quem é o verbo, quem é o sujeito, quem é o predicado, não vai te fazer improvisar como Charlie Parker. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Você entender sintaticamente o que está escrito não quer dizer que você vai ser o Fernando Pessoa, ou entender a relação de acorde e escala não quer dizer que você vai improvisar como Charlie Parker. Precisa mais que isso. Você precisa dos conceitos de improvisação instantânea, de composição instantânea. Pensar em frase, período, em construção melódica, em conclusões, em vozes internas, em vozes condutoras, em sugestões temáticas, etc, etc, etc. Mas sim, é muito possível estudar improvisação. E
Vou mais adiante. A grande dificuldade do crossover, do músico erudito para o músico popular é exatamente esse ponto. A maneira como se ensina música erudita, como se ensina música de orquestra, de instrumento de orquestra, para os brasileiros, é usando uma didática que é a didática da leitura. O cara precisa ler e interpretar bem uma partitura, porque ele precisa ler rápido, porque ensaiar uma orquestra é muito caro. O cara ensaia 2 vezes na semana e toca o programa no final de semana. São 100 e tantos negros, ou até 80, dependendo do tamanho da orquestra, entre 80 e 100 pessoas tocando ao mesmo tempo. Se todo mundo começar a ramelar na leitura, o ensaio não acaba. Então precisa ser rápido, preciso, com as dinâmicas adequadas, entender a regência e a proposta que o maestro pretende para aquela obra. Isso é o fundamental. Quando você faz o crossover, que você traz o músico erudito para a roda da música popular, onde nem tudo é escrito, mesmo com um arranjo fechado, você tem os voicings que você escolhe, os caminhos que você escolhe no seu instrumento. Você tem lá aquela harmonia que está toda fechada, as convenções, mas você faz do seu jeito, do jeito que você quiser, da maneira como você estiver sentindo no momento. E isso começa a dar, o cara começa a se sentir desamparado. Por quê? Porque tiraram o papel do cara, tiraram o arranjo fechado da frente do cara. Então, o músico erudito sofre esse tipo de problema. Criar uma melodia, então, criar um solo, improvisar um solo, compor instantaneamente, então, é mais complicado. Agora, é impossível? Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. É fundamental que um cara que esteja mesmo trabalhando com música de orquestra esteja necessariamente estudando improvisação para música popular. Porque aí ele vai conseguir o melhor dos 2 hemisférios. O melhor das 2 coisas. O melhor da leitura, da interpretação de uma partitura, do estudo das dinâmicas, da técnica do erudito e a criação espontânea, intuitiva da música popular. Quando você consegue equilibrar os 2 hemisférios, quando você consegue servir a esses 2 mestres, você efetivamente está se tornando um músico completo. É isso. É isso aí. E o mundo cada vez é mais exigente com a gente, né? Sobre todos os aspectos. Estamos na era da informação, então ele falou da coisa de escrever, não precisa ser o Fernando Pessoa, mas hoje em dia, se a pessoa não souber escrever direito, ela até para fazer um post, ela pode passar vergonha, né? E detalhe, fica para sempre, né? Fica para sempre. Você escreveu uma bobagem no Twitter, sei lá, há 10 anos atrás, o Twitter não tem 10 anos, mas digamos que, sei lá, 5, 6 anos atrás, você escreve um negócio desse e fala assim, cara, eu escrevi isso, mesmo escrevi. Aí você vai lá e apaga, mas sempre alguém já tirou o print. Sempre alguém já tirou. Então fica para a posteridade. Então é necessário que se tenha cuidado. Antes de tudo, tocando, falando, escrevendo, cuidado, sempre. Fazer com esmero, fazer com conteúdo, fazer com preocupação, com inclusão. Leandro, eu acho que o seu microfone, sua caixa está aberta de novo. Tá dando eco? Aham. Eu tô com o fone aqui. Acho que o seu som está aberto aí, de alguma forma. Não, tô com o fone. Deixa eu pôr esse aqui. Tá igual? Eu vou tirar e pôr de novo, peraí. Agora melhorou? Tá bom? Tá certo, tá perfeito. Acho que era o eco do fone no outro. Um eco pequeno, muito menor do que quando as caixas estavam abertas, mas entendi. Perfeito. Então, essa estrutura que a gente cria através do equilíbrio entre as funções do cognitivo e do intuitivo, do erudito e do popular, essas sinapses que vão sendo criadas, à medida que você é exposto a didáticas diversas, inclusive, você é elevado a uma categoria superior. Quem estuda violão no Brasil, quem estuda, por exemplo, vamos usar o seu instrumento principal como um exemplo. O cara nunca estuda uma coisa só. Isso é uma das características boas da maneira como se ensina violão no Brasil. Da maneira como se ensina seriamente violão no Brasil. Porque tem 1000 maneiras de se ensinar violão, mas falando de estudar violão seriamente. O cara vai estudar técnica de targa, vai estudar leitura, vai estudar o estudo para as 2 mãos, vai fazer os estudos de arpejo, vai tocar o livro do Henrique inteiro lá, o Beijinho, dos estudos de arpejo, vai preparar as 2 mãos. Beleza.
quando ele entra no repertório, o cara vai tocar Mário Giuliani, vai tocar Francisco Taigo, vai tocar Fernando Sor, vai tocar Vila Lobos, vai tocar Bach, vai tocar tudo. Porque a maneira como o repertório aqui não é... A gente não toca só os espanhóis, a gente não toca só os italianos, a gente não toca só os brasileiros, não toca só os argentinos, o Piazzolla, ou o Léo Bauer, ou quem quer que seja. A gente faz um mix. E essa riqueza das combinações que surgem desses estilos diversos é que transforma o fazer musical do cidadão. Te leva a um lugar adiante. Ainda tá com um pouquinho de eco, viu, Leandro? Ah, é? Não Deixa eu sei pôr por os quê, dois cara. fones no ouvido. Deixa eu ver, ó. Se eu puser os dois. Se você puser os dois, isso. É isso. Pus o... Melhor. É o certo, né? É a capa. É o normal, é o correto, né? É isso. Em primeira e última porque é que esse fone tem. Um é muito curto, mas eu ponho o outro para ficar mais, para ter o espaço. Isso aí da teoria dependente do nível da pessoa, que nem na escola. A gente aprende alguma. Tem muita gente que fala, acho que se eu tiver regra vai ser chato, que nem na música. Se eu aprender teoria, talvez seja chato. Mas você vê na escola, a gente aprende coisas de matemática, tabuada, que são regras que a gente usa na vida inteira. Imagina quem não sabe usar isso daí. Na verdade, uma coisa que pode ser chata, que seja. No começo você tem que pensar, que seja mecânica, quando você aprende, não é mais, né? Deixa de ser. Nem andar de bicicleta, a gente nem consegue pensar, né? Depois que você aprende a andar, né? Eu dirijo. Então, às vezes pode parecer que é uma coisa chata, não é que é chata, é que é uma coisa que a gente não sabe. Só que depois que você internaliza, aquilo lá, o benefício que traz é muito grande, né? Na verdade, vai fazer a parte prática melhorar. A parte que causa a falta do conhecimento, que faz o cara errar e demorar muito mais, é o que essa parte que parece ser chata não tem, né? Mas a pessoa quer só a gratificação instantânea. Exato. Que nem quando você estuda direito. Você estuda direito, parece que perde tempo, mas na verdade você perde tempo se você ficar fazendo errado. É um retrabalho, né? Você faz de novo, errado. Tá treinando para fazer errado. Exato. É melhor você gasta um tempo para fazer a coisa certa e o resultado ser contínuo e de longo prazo, né? Meu querido Acunha fez uma pergunta interessante. Pediu para passar a receita para o cavaquinho, né? Ele também é ouvinte lá do Semibreves, participa lá das lives e agora está dando o prazer da companhia dele. O que eu vi também que entrou aqui agora há pouco foi Pedro Jansur, meu primo e companheiro do Semibreves. Seja bem-vindo, Pedro. Acunha é o seguinte, se você não conhece, procure conhecer Henrique Cases, a Escola Brasileira do Cavaquinho. É ali, o Livro Verde. Vai no Livro Verde. É ali que está toda a praxis de ensino do cavaquinho. Todas as substituições, todas as cifragens de clássicos, os voices para o cavaco. A afinação é um pouco diferente da do violão, né? Ele tem a primeira corda afinada em Ré, né? É o que a gente chama que os americanos chamam de open G, né? Ou de sol aberto. Então ele muda os voices do cavaquinho. O cavaquinho é um instrumento interessantíssimo, né? Interessantíssimo. E o Henrique é o maior didata de cavaquinho que esse país tem. Ele tocou na Camerata Carioca junto com o Radamés Inátali, etc. É um fenômeno da didática para cavaquinho. Eu estudei o método dele, eu adoro tocar cavaquinho, e ainda tenho aqui. Se eu procurar aqui agora, ele vai aparecer o Livro Verde do cavaquinho. Você continua dando eco, Leandro, sei lá por quê. Você tirou o fone? Não, tô normal aqui. Alguma coisa que aconteceu, tem um roteamento. Eu vou pôr a blusa por cima. Pronto. Eu não melhorou? Que mandar um escudo, você tô brincando. Tá tudo certo. Vou pôr o gorrinho aqui, vai ver, tá com frio. Pronto. O microfone aqui tá... Meu querido Paulo Everson está perguntando aqui, usando o caso do Ensinando Violão, você acha que a riqueza da música brasileira é vantagem na frente das outras? Paulão, é o seguinte, meu querido, quando você estuda música popular seriamente, você tem 3 escolas que você é obrigado a estudar.
3 escolas, independente do instrumento. É a americana, que é o jazz, os estándares de jazz americano, a música americana para cinema, a música americana de teatro, etc, etc. Você tem a escola cubana, que tem todos os boleros, todas as salsas, todas aquelas coisas da música cubana e as células rítmicas, a parte percussiva, os montunos dos pianos, as aberturas dos metais, tudo. E a música brasileira. Você tem 3 escolas que você é obrigado a conhecer. Americana, cubana e brasileira. Isso para a música popular. Todo o resto vem de uma dessas 3 vertentes. Fala assim, mas eu gosto de heavy metal. Os americanos inventaram o rock com Elvis, etc. Mas os ingleses inventaram o heavy metal. Ok. Se você não estudar o blues americano, não estudar a transição do hard blues para o heavy metal, que aliás tem um episódio que a gente fez lá no Semibreves falando do primeiro disco do Black Sabbath, então procure saber, você que gosta de heavy metal, vá lá, escute lá no Semibreves, o clube do disco do primeiro disco do Black Sabbath, fala dessa transição especificamente. E o cara vai nessa onda aí, nesse encaixe. Aí, ó. Essa é uma desse disco. Essa é uma desse disco. NIB. É a 4ª faixa do lado A, inclusive. Boa. Eu que tenho uma memória vinílica, né? Eu tinha um vinil e tal, etc. Tem a 4ª música do lado A. Então é isso, né? Boa. Essa o grande chance do lance. A música brasileira é uma das mais ricas do mundo. Um dos poucos orgulhos que o brasileiro pode dizer é que a música brasileira de verdade é uma das mais ricas harmônica, melódica e ritmicamente do mundo. Você não concorda, Leandro? Concordo. Não, e é muito legal. É que nem a gente falou da mescla, violão brasileiro, violão clássico, violão flamenco. E essa coisa da miscigenação brasileira é muito boa nesse sentido, que enriquece. Eu queria até ter nascido no Sul, não sei. A gente vê o Yamandu, essa mistura dele. Ele nasceu ali num lugar. Também. Tem o Alessandro Penese, quer dizer, então. Também, sim, é verdade. O CEP. E ele estudou, acho que era argentino, né? Se não me engano, sim. Sei, mas ele nasceu num lugar que era quase uma New Orleans do jazz ali, proporcionalmente, que era aquela coisa de música. Pegou muito música uruguaia, argentina, aqueles ritmos muito legais lá. Chamamés, chamamé, essas coisas todas. Tem uns negócios assim, né? E aí com a influência do Rafael Rabelo, que ele adorava e pegou mesmo. O Penese também gosta. O Penese também tem um altarzinho com o Rafael Rabelo. E aí você pode falar assim, o cara adora o Rafael Rabelo. Quem é o Rafael Rabelo? Ele é filho musical do Dino das 7 cordas. A gente volta para a tradição do violão brasileiro de choro. É isso. É isso aí. É isso. Muito bom. Agora o Yamandu é um espetáculo. Espetáculo. E essa fusão, essa coisa da fusão de tudo, né? Importante. Mais uma vez a gente volta que você não consegue entender a música de lugar nenhum se você não entender isso para social do negócio, né? Se você não tiver uma visão ampla do que acontece socialmente, dos elementos miscigenados que criaram essa sociedade, do elemento negro, do elemento branco, do elemento indígena. Como isso se mixou e como isso transforma o fazer musical nascente, né? Quando tem a chegada no Brasil da família real, e os caras trazem toda a corte portuguesa, aquela vida palaciana de Lisboa passa a acontecer no Rio de Janeiro, e os caras já têm os negros, os escravos fazendo o som deles, e você tem a tradição indígena, que não nesse momento, não no Rio de Janeiro, mas num outro momento, vai fazer no interior do Brasil, especificamente, em São Paulo, Minas e Goiás, com a catira, com o reizado, que são coisas que mixadas de música portuguesa tradicional com música indígena, e essas coisas vão construindo o fazer musical. O Brasil é um país de dimensões continentais, então é muito difícil você trazer uma única música que englobe todo o território nacional. Só existe um estilo que passeia por todos os estados, é o samba. É o samba. Você tem samba em todos os lugares. Agora, por exemplo, você vai ter chula, chamamé e polca no sul. Você vai ter guitarrada, calypso
e no norte, você vai ter música baiana, samba de roda na Bahia. Você vai ter samba carioca no Rio. Você tem samba paulista em São Paulo. Você tem música caipira tradicional em Minas e no São Paulo e Goiás, Mato Grosso. No Mato Grosso sofrem as influências paraguaias, das polcas paraguaias, do rasqueado, etc, etc. Então, isso é muito difícil você construir uma unidade nacional desse tamanho, com um país desse tamanho. Você fazer isso na Áustria é tranquilo. A Áustria é melhor que São Paulo. É verdade. E isso tudo também dá para levar para a coisa do ensino, que a gente falou, de aprender, e também de ter da gente sempre ter um espírito de aluno, de aprender, independente do nível, e de estar aberto a essas coisas diferentes, porque às vezes você está estudando uma coisa que a gente falou lá no primeiro bloco, lá, a pessoa querer tocar o que gosta, mas às vezes a pessoa está tocando o que gosta, mas às vezes tem uma outra coisa que vai fazer ela tocar o que gosta mais rápido, vai fazer o que ela gosta, tocar melhor. Não, aí já levando a coisa da miscigenação dos estilos para miscigenação de conteúdos, pensando em teoria, na parte prática toda, e essa coisa da pessoa. Porque que nem eu logo percebi isso, eu tocava muito no meu prédio lá embaixo com a galera, e eu via que às vezes as músicas que eu estava estudando, o pessoal já não fazia, o pessoal estava feliz lá dando risada, eu tocava algumas músicas que eu estava estudando, o pessoal já não ficava tão feliz. E já não ficava com o sorriso no rosto, não se mantinha tão reluzente. Mas então você pode ir na minha cabeça, pô, mas é legal também pegar umas músicas pra galera cantar, Wonderwall, umas aí, né, pop rock que na época tocava mais, aí, Charlie Brown, Legião, Charlie Brown, Legião, Engenheiros, mas eu separava pra mim, mas eu pensava, pô, se eu tocar também só isso, uma música aí que tem 2, 3 acordes, pô, você tá tocando 2, 3 0, não é uma coisa que vai me fazer evoluir musicalmente, que nem o cara tá na academia, eu falo pra certos alunos, pô, que nem você vai na academia, você vai ficar levantando uma pena lá 10 horas, que vai adiantar? Tem que fazer né, tem que ter a sustância no negócio. Se você vai lá, pega um halter de 1 quilo e fica fazendo rosca inversa 15, 3 de 10 o resto da vida, não vai fazer efeito nenhum. Entendeu? Ou você põe mais carga, ou você treina com mais repetições, ou você diminui o intervalo entre as duas, ou você aumenta o peso, ou inclui outros exercícios. Senão, é que nem música. Você está construindo uma atividade, né? E aí, no meio disso, limpar a música tem muita crença folclórica, assim, né? Parece que tudo que a pessoa não faz é porque não tem talento, que começou tarde, não sei o quê. Sendo que qualquer coisa a gente aprende, educação financeira, né? No Brasil a gente não tem essa cultura. Mas quanto antes você aprender, melhor para você. E na música, então, você tem que entender o que você precisa fazer para ter o resultado. É que nem você vai na academia e você ignora tudo que o professor passa lá e tal, você quer inventar do seu jeito e quer virar o The Rock lá. Fica meio difícil. Não. Tipo isso. Fácil de entender, né? Como você transporta esse nosso papo para uma outra realidade. Fica translúcido. Assim, pô, por que você faz isso na academia? Você play by the rules, né? Segue as regras direitinho. E quando você vai fazer o nosso, você quer fazer de qualquer jeito? Não dá, velho. Uma praxis, né? Existe uma praxis, existe um caminho a ser percorrido. Você vai construir o seu fazer musical através de uma trilha onde passaram diversas e diversas pessoas. Que isso foi sedimentando o conhecimento e criando atalhos. Porque você vai ignorar o esforço que todas essas pessoas fizeram para criar essa base de conhecimento? Não, claro que não. Não faz sentido. Não faz sentido. E uma das coisas mais legais que eu acho disso tudo que a pessoa pode ganhar é ter a música, a habilidade musical para o resto da vida. E que nem eu vejo, às vezes a gente encontra o pessoal, tem 40 anos, fala, eu tocava quando era moleque. Mas como assim tocava, pô? Que nem o cara sabia escrever, agora não sei mais. Como assim? Você aprendeu direito, você tem que saber. Mesmo que você... Tudo bem, às vezes você pode ficar um mês sem tocar, ficar com o dedo meio enferrujado. Que nem um esporte, você ficou um mês sem jogar bola, sem correr, lógico que você não vai voltar igual. Mas você tem aquilo ali, se você sabe organizar o estudo, tem a teoria, tem o conhecimento, estudou direito, você tem que saber, pô. Mesmo que você fique um ano sem tocar ali, eu acho que esse é o estudo certo que é isso.
E quando alguns alunos atingem esse nível, eu fico muito feliz, porque eu sei que a probabilidade deles tocarem até o fim da vida é muito grande. Sim. E que é o certo, seria, né? Quando o cara é exposto de uma maneira que o fazer musical faz diferença na vida dele, teve um poder transformador, seja ele para que objetivo for, seja ele como profissão, como hobby, ou como alguma coisa no meio disso, tem muito dessas coisas, né? O cara não vive exclusivamente disso, mas tem ali alguma atividade remunerada relacionada à música, ou tem, nem mesmo que não tenha, tem nível para fazer isso, não faz porque não quer, ou enfim. O cara tem essa veia ali, tá no cinza, né? Ele não é nem totalmente amador, nem totalmente profissional, fica ali no meio. O cara, quando chega nesse ponto, dificilmente ele vai se desvencilhar disso. Vai tocar o resto da vida. Agora, uma coisa precisa ser dita sobre esse seu comentário. A atividade musical com o instrumento, ela depende de uma parte do nosso conhecimento chamada memória táctil. Essa memória táctil é uma parte neurológica que é renovada a cada 24 horas. Então, se você mantém uma distância do seu instrumento, você vai ter pequenas perdas que vão sendo acumuladas à medida que a sua distância vai aumentando. Se eu parar um ano de tocar, a minha cabeça até sabe o que tem que fazer, mas a minha mão não vai mais. Então, obviamente, se eu voltar a treinar, a minha curva de aprendizado é muito mais acentuada. Você vai chegar muito mais rápido. Provavelmente em 6 meses você volta onde você já esteve, na sua melhor forma. Eu uso sempre o exemplo do Wing Malmsteen, né? Que sofreu um acidente, bateu a Ferrari dele, ficou dias em coma e ficou 6 meses impedido de tocar. E aí teve que voltar a estudar tudo de novo. Ele teve a gravação depois disso, é o disco Odyssey, que é Odisseia, né? Ele grava o disco depois e depois de ter ficado 6 meses sem encostar, doente, em coma, durante um bom período, com perda dos movimentos, teve que fazer fisioterapia para se recondicionar motoramente e depois com o instrumento. Então, é possível, você vai abreviar o seu... Sim, mas é preciso que se diga que o estudo de música... Desculpe. O estudo de música levado seriamente, ele precisa ser renovado todos os dias. Você precisa do contato com o seu instrumento diariamente. Você precisa revisitá-lo diariamente. O João Coltrane tinha uma frase espetacular que dizia o seguinte: abandone seu instrumento por um dia e ele te abandonará por uma semana. Entendeu? Ele te larga por uma semana. Então, eu sempre digo para os meus alunos, assim, olha, não crie, não deixe que isso virar uma obsessão, que isso não é saudável. Mas todos os grandes instrumentistas têm um quê de obsessivo no seu comportamento. O cara não pode gostar, se o cara vai fazer isso como uma atividade de alto nível, quando eu falo uma atividade de alto nível, eu falo correr como o Usain Bolt, pilotar como o Ayrton Senna, chutar a bola de 3 que nem o Stephen Curry, ou enterrar uma bola da linha do lance livre como o Michael Jordan. É fazer isso de uma maneira explorando o seu máximo potencial. Você precisa gostar de estudar, gostar de ter contato com o seu instrumento. Se você não se vê estudando 2, 3 horas todos os dias, lembrando que a semana tem 7 dias, né? Sábado e domingo também é dia da semana. Ou como você mesmo disse ontem, né, no seu Instagram, em Londres não é feriado, né? Não era mesmo. O discípulo perguntou pro mestre, falou, que dias devo treinar? Ele falou, só nos dias que você come. Exato. Quando eu posso parar de praticar, você acha? Quando você parar de respirar. Quando você parar de respirar, tá tudo bem, para. Tem uma coisa também, é meio off-topic, mas tem a ver, que é esse apego ao erro, que parece que você vê na música, você vê, você vai pegar um problema novo de matemática, você erra, aí você erra, uma hora você, entendi a lógica, aí você faz um outro. Né? Faz com laranja, com maçã, com qualquer exemplo. E parece que tem muito apego ao erro, o pessoal erra, não sei se é coisa do ocidental também, e quanto mais você praticar, mais você vai acertar. Tem até o Jordan aí falou do basquete, que é o que tem a frase lá, que errei não sei quantas vezes. Claro, ele é o que mais tentava, também é o jogo de números, né? Você mais vai fazer, mais você vai errar, mas vai acertar. É claro que no meio do caminho você tem que observar para ver,
por que você está errando, para tentar errar menos, né? Fazer uma correção de prática. Porque a coisa... É o número de repetições certas, não é só pegar e bater de qualquer jeito também, claro, né? Olha lá, a Janice está aprovando, ela é aluna lá. Muito bem. Do meu curso. A gente não tem essa validação que você está dando, Janice, dizendo que o que a gente está fazendo é o que acontece no dia a dia, é importante para que todos escutem, que não é não acreditar só na nossa própria voz, mas na acreditar da voz do outro lado do balcão, né? De quem estuda com a gente. É isso aí. E uma coisa que eu falei sobre isso do erro, tem um livro aqui que é muito legal, O Desafio do Talento. Eu até gravei um resumo lá no canal desse livro, porque eu acho muito interessante. Ele fala isso aí da prática deliberada, e aí ele contesta até coisa da paixão, como nasce, porque às vezes é uma coisa muito aleatória, pode começar totalmente sem ter um porquê, e a pessoa aprendeu a gostar, ou a mãe insistiu para a criança continuar, ela continuou, quando ela começou a conseguir, ela continuou. E na música parece que é tudo coisa de talento. Então, tem essa coisa, eu falei do apego ao erro, mas quando você entra num sistema de estudo que você vê o resultado, isso libera a endorfina também. Então, por mais que pareça difícil, parece que a gente tem que sofrer, é difícil evoluir, muitas vezes parece, né? Então, às vezes a evolução parece que é pequena, mas se ela está acontecendo, tá bom. Mas quando você começa a aprender a estudar, usando cada vez mais ferramentas de teoria, de técnica e tal, e você sendo seu professor, porque quando você está sozinho, você é seu professor. Você fazendo um estudo bom que dá resultado, você libera endorfina também, é uma coisa prazerosa também. Sem dúvida. Então, vencer desafios libera endorfina. Pequenos desafios. Uma das coisas do diagnóstico, que eu sempre falo, é você ter sempre objetivos a curto, médio e longo prazo. Como você se vê amanhã? Como você se vê daqui a 2 meses? E como você se vê daqui a 10 anos no seu instrumento? É difícil fazer isso. Não é uma coisa das mais simples, mas você pensar, o que eu quero conquistar amanhã? Onde eu quero chegar nesse exercício? Eu vou subir o andamento? Eu vou tocá-lo mais limpo? Eu vou fazer menos força? Eu vou tentar aplicar melhor a técnica? Ou, se você estiver estudando um tópico de percepção, eu quero ouvir melhor, eu quero acertar melhor os drills, eu quero fazer esses exercícios com 100% de certeza. Como é que você faz isso? Através da repetição. A repetição é a mola da força motriz, é a que te empurra para diante. Não existe prática musical, não existe construção de fazer musical sem repetição. Não existe. O movimento, a memória tátil, ela é alimentada através do movimento condicionado. Você faz bem porque você fez muito. Você pega lá o seu instrumento, você vai lá, você toca, pega lá o seu instrumento e toca. Né? Você faz isso quantas milhões e milhões de vezes na sua vida. Por isso que você faz isso bem. Você repetiu. E mais que isso, você não é só repetir. É mais que isso. Mas repetir o que é adequado. O método te leva para a direção onde você vai aproveitar melhor a sua energia. Você não vai desperdiçar dando cabeçada, procurando o seu caminho. O caminho está à sua diante, está à sua frente. O tutor, seja ele o seu professor, seja um curso que você comprou, seja um livro que você está estudando, seja o que for, ele vai apontar a direção. Se você acreditar naquela praxis, se você entender que aquilo vai te dar frutos e você colocar a energia necessária que aquela atividade precisa, você vai chegar lá. Sim. Muito bom. Você fez o diagnóstico preciso, você traçou o caminho até o seu ideal, você escolheu um método para fazer este caminho, acredita nele, abraça essa causa, você vai chegar lá. É assim que funciona. É com tudo, não só com música, mas com tudo. Com música é mais óbvio, mas é assim com tudo. E eu vou tentar ilustrar em cima... Música é o nosso negócio, né? Eu vou tentar ilustrar em cima das coisas que a gente está falando e do que você fez aí, ó. Não sei se todo mundo percebeu, o Daniel fez uma escala de sol maior. Então, imagina, se eu não soubesse nada de teoria, eu só ia pensar, nossa, ele passou
Ele tocou, passou numas casas lá tocando. Não daria tempo. A minha memória não é tão boa para eu decorar cada casa que deu. A casa 3 da corda 6. Só que pelo som você tem um som de escala maior, né? Que é aquele som alegre. Se eu pensar em dó, que a gente está acostumado. Essa nota é grave para mim. Vou jogar para cima aí. Peguei um tom ruim, né? É um tom aqui para um barítono. Dó, si, lá, sol. Esse sol é grave mesmo. É isso aí. E aí eu sei que a escala de sol maior tem um Fá sustenido, então eu conheço aqui o braço do violão, ó, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, aqui eu vou Fá sustenido. Então ajuda bastante. Imagina se você está pegando uma música de ouvido, está criando uma melodia, né? Já sabe o caminho, né? Já um exemplo. E essa fica muito vazia. Eu falo pro pessoal também sempre, se você depende só da memória, é muito ruim. É muito ruim porque qualquer branco, vai ter branco. Às vezes tem semana que você não estudou direito, você está preocupado com alguma coisa, você se distraiu, de repente. E então, quanto mais ganchos aí tiver, mais fácil, né? Que eu sei que eu estou em sol maior, se eu errar, eu erro na escala. Exato. Enfim, vai ficando muito mais difícil de errar. Que é o ideal, né? Não é só isso. Você não vai acertar. Não é só isso que você não vai acertar por sorte, tem que ser o contrário, né? Isso. Tem que acertar por normal. Mas pelo menos isso garante uma boa base para você se apoiar. Você tem onde pôr o pé para você conseguir construir o resto. Com certeza, com certeza. Hã? Olha lá, o rapaz, o pessoal comentou aqui. O fé de novo. É isso mesmo. É você acreditar em algo que você não enxerga, mas que você tem certeza que vai acontecer. É isso. Só que isso depende desse processo. Depende de você estar conectado à didática correta. Não é qualquer didática que vai te levar ao lugar que você quer. Por isso o diagnóstico é necessário. Você saber o seu atual, definir o seu ideal e, através do diagnóstico, entender o caminho didático que nós vamos usar, construindo o seu conhecimento pedacinho por pedacinho todos os dias, somando uma pequena parte a ele e fazendo ele crescer. Isso em pedagogia chama construtivismo. Se tiver pedagogo aí na live, sabe do que eu estou falando. Construir o seu conhecimento através da soma das experiências. O aluno constrói o seu próprio conhecimento através da sua própria praxis. Só que essa praxis é definida pelo tutor, pelo método, pela didática. Então, acredite na didática. Porém, acredite antes no diagnóstico. Acredite em alguém que vá saber o seu atual, o seu ideal e o caminho entre esses dois pontos. Isso é muito importante. Isso é o mais importante. Não é só estudar a teoria, mas é estudar a teoria da maneira certa. Estudar do jeito certo. Aí, mais um dos meus alunos das antigas, Felipe Ramires, dizendo que estudou as escalas no contrabaixo, quando pegou o violão na mão, os acordes fizeram sentido na hora. Exatamente, porque qual é a ideia? Quando a gente fala em escala, você implica num conjunto de, normalmente, 7 notas. Cada uma das combinações que essas 7 notas podem fazer vai construir o que se chama de campo harmônico, ou seja, você faz acordes, melodias, escalas, modos com aquelas 7 notas. E aí você consegue saber a relação de uma com a outra, como você está arrumando de um acorde para outro. Então você responde a 3 perguntas. Quem são os caras? Onde eles moram? Como se movimentam? Que são as 3 grandes questões da harmonia. Quem são os caras? São os acordes. Onde eles moram? Dentro do campo harmônico. Como eles se movimentam? Como você sai de um para o outro? Qual é o caminho? Essas são as 3 questões para a gente responder, como estudando a harmonia. De que jeito? Como você constrói esse saber? A primeira parte dele é saber esse fundamento que o Leandro e o Felipe acabaram de dizer, o conhecimento da escala. Muito bom. E do diagnóstico e tal, a coisa assim, estamos falando, a gente falando da música ocidental e da mentalidade ocidental, essa coisa.
aprender dói, né? Aprender não é fácil, porque a gente mexe com o ego, com o reizinho na barriga. Se aprende a aprender, a gente tem que assumir que a gente tem que melhorar alguma coisa. Então, nem sempre é confortável. Não, Mas também não tem, um negócio que que ter apego. você falou agora que me instalou um negócio na hora. O pai do judô moderno, Jigoro Khan, dizia o seguinte: eu só aprendo alguma coisa a partir do momento que eu não sei nada. Boa. O pai do judô moderno. Isso é um oriental, né? Isso é um oriental. Conhecimento. E eu só sei que nada sei, só de saber isso, sei mais do que muita gente que acha que sabe. Pronto. A dúvida é o preço da pureza e a noite ter certeza. Aí já é o seu preferido. Eu tinha certeza que eu não ia passar 2 horas com você e você não ia sentar o lugar. Eu tinha certeza. Ai, meu Deus. Mas assim, em cima, voltando aqui o diagnóstico, então não tem nada de mal nisso. É importante saber o que não sabe, ou que nem se eu vou comprar um livro, eu estou assumindo que eu quero saber mais daquele assunto. Então, se eu não quisesse detectar isso, esse diagnóstico, o autodiagnóstico, ou alguém falasse para mim, me sugerisse, se alguém que eu aprecio, que eu sigo, algum canal me fala de um livro interessante, eu vou querer ir atrás. Então, você saber onde. É importante você saber onde está, que nem o ponto atual para o ideal. O coach também tem muito isso, o ponto A para o ponto B, mas essa definição do ideal é bom. Então, você saber o que você. É que nem você vai fazer uma viagem de São Paulo para Brasília. Você tem que saber a distância, quanto você precisa de combustível, dinheiro. Provavelmente você vai ter que comer alguma coisa no caminho, se você já não levar. É diagnóstico isso, né? O diagnóstico. Então, agora, o estranho é o cara querer, ele vai, não põe gasolina, não leva dinheiro, aí ele querer chegar. Então, também. Aí é o irreal. Não é que o cara não tem talento ou não. Começou tarde, não tem nada a ver. Você acha que alguém falaria isso? São muito difíceis de mensurar, né? Fala assim, fulano tem mais talento que ciclano. Como é que eu vou mensurar isso? O que eu posso mensurar é o resultado final. Agora, se o cara estudou, cada um estudou do seu jeito, com a sua forma, com a quantidade de tempo e horas e intensidade, o que eu posso mensurar é o resultado final. Isso eu consigo mensurar. Agora, essa questão do talento, isso é uma coisa muito supervalorizada, né? O que acontece todo mundo tem uma inclinação natural para alguma atividade. Por exemplo, por mais que eu treinasse, eu provavelmente não ia conseguir jogar tênis como o Rafael Nadal. Provavelmente. Mesmo que eu treinasse o tanto que ele treinou, que não é pouco. Ele treina muito. Muito. Porque para você subir para aquela classe dos superstars, tem todos os caras que jogam no circuito profissional de tênis, são tenistas espetaculares. Todos. Que massacrariam eu e você na quadra contra ele sozinho. Massacrariam. Entendeu? Sim. É um nível incomparável de performance. Só que para o cara chegar esses caras dos circuitos chegarem naquele top 10, no top 5 e no líder do ranking, você tem que usar uma quantidade de energia absurda. E o cara tem que estar inclinado para aquilo. Você constrói essa prática em 3 pilares: físico, técnico e mental. Se o mental do cara não funcionar, não adianta. Já. O cara o cara não consegue chegar lá. Entendeu? Porque ele não tem a força necessária para poder colocar os 2 pilares, os 2 outros pilares, em equilíbrio. Como um cara como o Michael Jordan, por exemplo, só conseguiu ser o Michael Jordan porque ele era um cara ultra motivado, obsessivo. O Charlie Parker, idem. O cara era obsessivo com o saxofone dele. Ele se trancou 2 anos na montanha, ficou tocando 2 anos sozinho lá, com os discos do Lester Young. E assim foi. Quando a gente está falando de alto nível, quando a gente está falando dos extra classes, dos highest level mesmo, os caras que são... Os outliers. Isso, exatamente. Tem até o livro do Malcolm Gladwell que chama Fora de Série Outliers, que é o cara que desenvolveu a teoria das 10.000 horas. Tem quem quiser aí. Então, quando você está falando desses caras, são muitas coisas que constroem isso. Você quer chamar isso de talento? Ótimo.
perfeito. É. Mas se você não tiver aquelas outras 3 coisas em sintonia, físico, técnico e mental, trabalhando junto, não há talento que resista. O cara pode ser que ele tenha uma inclinação natural para a coisa, e no primeiro contato com o negócio, o cara já consiga fazer as coisas andarem rapidamente, seja com a raquete de tênis, com o violão ou com o saxofone na mão, ótimo. Mas num dado momento vão surgir platôs, onde o cara vai ter que botar muita energia para poder subir um pequeno degrau. E o degrau vai ficando cada vez menor e você vai colocando cada vez mais energia. Quanto mais você vai subindo, mais íngreme vai ficando a sua ladeira. Isso é assim, em qualquer atividade não é diferente. Não é diferente na atividade de ensino musical, né? O Acunha perguntou uma outra coisa aqui. Ele sente falta de saber os assuntos de uma forma macro na música. Dá para montar um quadro com um nível de conhecimento, olhou as cadeiras da faculdade e tal, mas não parece completo. Para falar a verdade, Acunha, eu sempre, quando vou falar sobre conhecimento musical, eu uso um termo da cosmologia, para falar como a cosmologia fala do universo. Quer dizer, o universo a cosmologia define como finito, porém sem fronteiras. O conhecimento musical é um universo. Ele é finito, mas ele está em franca expansão. Então é muito difícil você pensar, ter uma visão macro do todo, porque o todo muda toda hora, muda todos os dias. O seu ideal vai adiante todos os dias. O que você queria fazer há 6 meses atrás já não te serve mais porque você já fez. Daqui você vai querer outras coisas e adiante, e adiante, e adiante. A construção do conhecimento do fazer musical, ele é finito, porque acaba o que eu sei, acaba o que o Leandro sabe, acaba o que os meus professores sabem. Mas o conhecimento não acaba, porque tem sempre um menino, sempre uma nova geração acontecendo, um novo pesquisador, uma nova maneira de tocar. Eu tenho tido experiências nas lives que eu tenho feito, as pessoas me perguntando, por exemplo, sobre a harmonia negativa. A harmonia negativa é um tipo de serialismo bem específico mesmo. E por que as pessoas, de repente, passaram a se interessar por isso? E tem um cara chamado Jacob Collier, que é um cara que andou falando sobre harmonia negativa. E isso despertou o interesse de algumas pessoas para esse tipo de coisa. Ou seja, há 5 anos atrás, ninguém falava de harmonia negativa. Ninguém falava de dodecafonismo, ninguém falava de serialismo. Muito pouca gente falava sobre isso em música popular. Vem um menino jovem, na casa dos 20 anos, e põe essa semente na cabeça das pessoas. E os seus seguidores despertam para isso. O universo expandiu. A fronteira foi adiante. Então ele é finito, porém em franca expansão. Então uma visão macro do conhecimento é mais complexa. É muito mais... o seu macro, aquilo que você almeja, aquilo que você pretende, do que o todo. Porque, afinal de contas, o todo ninguém domina. Nem eu, nem o Leandro, nem o Tom Jobim dominava, nem... Vai falar assim, Daniel, você toca flauta? Não. Não toco. Você toca polca búlgara, como um búlgaro toca? Assim, não. Você toca gaita de fole? Não toco. Então, o todo ninguém domina. Ninguém domina. Mas nós temos uma boa visão do nosso próprio fazer musical. E se você é um cara inquieto, naturalmente inquieto, como eu sou, e como o Leandro é, você vai estar eternamente pesquisando, eternamente correndo atrás do seu ideal e fazendo com que seu universo expanda todos os dias, que ele cresça todos os dias. Ou seja, o seu ideal está sempre adiante. É como as pessoas, o pessoal das exatas vai saber do que eu estou falando, da função log 2, que você está sempre na metade da distância. Você nunca encosta o eixo das abscissas. Você nunca chega no zero. Você está sempre na metade da distância dele. Exatamente isso.
Você vai correndo atrás do conhecimento, mas o conhecimento não acaba, porque a sua visão amplia. É isso. Aí. Essa é a minha maneira de enxergar, pelo menos. Não tenho a pretensão de ser a sumidade de falar sobre isso, mas é a maneira como eu enxergo, é a maneira como eu aceito e na qual eu acredito fortemente, e de onde eu permeio o meu fazer musical e, consequentemente, o fazer musical das pessoas que eu diretamente influencio, que são os meus alunos. Está aqui um deles na frente de vocês, que eu ajudei a estragar a vida, né? Ele chegou lá na minha sala, um estudante de ADM do Mackenzie, saiu de lá matriculado na faculdade de música para estudar violão erudito com o maior professor que esse país já teve, que é o Henrique Pinto. Então, a gente não passa pela vida das pessoas sem transformá-las. A gente precisa ter essa noção. Quem é educador precisa ter essa noção, que você vai transformar a vida das pessoas. Que o que você está oferecendo não pode ser informado de qualquer forma, de qualquer jeito. Você não pode ofertar aquilo pura e simplesmente porque aquilo é o seu trabalho. Não. Você precisa ter a ideia da sua função no cosmos, na sua função na sociedade, que é transformar a vida dessas pessoas. Tem aqui um exemplo que eu costumo dizer isso mesmo, assim, um dos que eu ajudei a estragar. Esse eu estraguei bonito, viu? Porque ele está aí voando, cheio de curso, visitem o canal dele lá no YouTube, Leandro Latu, procurem. Vão atrás dos cursos, do violão em 8 minutos, do violão fingerstyle, você que gosta de tocar as melodias, não é cantor, mas gosta de tocar violão sem, procure, tá lá no Hotmart, vamos fazer esse jabá, vale cada visita. Tem um monte de conteúdo grátis no canal do YouTube. Ele já passou de 1 milhão de visualizações, Leandro? Passou. Já passou de 1 milhão de visualizações. Acho que 4 milhões de visualizações. Milhões. Você está entendendo, gente? Chegando a 67.500 views. Quem quiser, só seguir lá depois. Aí tem os links lá na bio lá. Tem as playlists, né? Dicas para iniciante, intermediário. Tem as músicas com tablatura, algumas ali. Tem bastante coisa grátis. Muito bem. Se o pessoal ali quiser tocar. A gente está chegando... Ó a Luara aí. Oi, Luara. Tá acabando? No final, a gente está chegando no final, estamos indo mais para o final. Tá. Só queria dizer algumas coisas antes da gente encerrar, que nós vamos manter essa live, esse nosso encontro de todas as terças-feiras às 20 horas. Então, criem o hábito. Eu encontro com vocês todas as terças-feiras às 20 aqui no @maestroinsano. Se você, por acaso, teve alguma pergunta, alguma questão que não ficou totalmente definida, pode deixar nos comentários. A live vai ficar salva em 2 partes lá no meu perfil do Instagram. Você pode deixar lá seu comentário. Eu vou ter o maior prazer do mundo em responder, se tiver ao meu alcance. Você pode seguir também o Leandro no Instagram. Se você não segue, é @LeandroLatu. Siga-o no canal do YouTube também, que é fantástico. Tem conteúdo para você estudar uns 5 anos direto. Só de vídeo grátis. Só de vídeo grátis. O resto, fora o que tem dos cursos para vender. Então, vale muito a pena. E se você quiser conhecer melhor meu trabalho, vai lá no www.maestroinsano.com.br e veja só, o Theo perguntou se eu ainda jogo bola. Jogo. Agora não jogo mais por causa da pandemia, mas jogávamos toda segunda-feira. Eu jogo de segunda, quarta e sábado, na real. Jogo de sábado à tarde, de segunda e quarta à noite. O Leandro foi várias vezes comigo jogar lá de segunda-feira. Inclusive, tinha alguns meninos aqui do futebol que estavam aí na live no começo. Um abraço para vocês, meus queridos pessoal do futebol de segunda-feira. Saudade de todos. Saudade também do meu querido Daniel Metralha, meu vizinho do Theo, de parede do outro lado, e meu vizinho pela porta dos fundos ali. O Daniel está dizendo que eu sou perna de pau, mas obviamente ele está mentindo. Né? Você pode falar mal de mim como músico, como professor, como qualquer coisa, mas se falar mal que eu jogo mal bola, eu vou ficar bravo, entendeu? É isso.
Daniel sempre fazia os gols lá, de cabeça lá era difícil. É uma Difícil coisa. marcar. Eu tenho que aproveitar o que a natureza me deu de melhor, né? O tamanho, a força física, isso já ajuda, né? Então, nesse sentido, cada um vai na sua. Eu diminuí que minha perna aqui não é. Não, o negócio da minha perna lá parece que não vai ter. Não melhora. Mas enfim. Eu faço só participações especiais, que nem o Ronaldinho. Brincadeira. Depois que passar a pandemia, a gente tem que voltar. Eu quero fazer o quadro de jogar aqui, que eu tenho um Xbox. Aí dá pra jogar, conversar e jogar, filmar os quadros. Vamos fazer, eu não sou grande, você sabe que eu não sou grande jogador de videogame, mas eu topo. Você sabe que qualquer paixão me diverte, né? Eu vamos fazer junto. Gente, muito obrigado a todos, muito obrigado ao pessoal, meus amigos de infância que participaram, muito obrigado a todos os meus alunos, obrigado aos alunos do Latu que participaram. Lembrem-se sempre, toda terça-feira, às 20 horas, vamos estar aqui à disposição de vocês, vão estar sempre um convidado legal conversando comigo, falando sobre assuntos de teoria musical, sobre carreira, sobre estudos de música, sempre tópicos relacionados. Lembrem-se, terça-feira, 20 horas, mesmo horário, vamos estar aqui, estarei aqui esperando vocês. Muito obrigado a todos de coração, muito obrigado, Latu, por essas 2 horas do seu tempo, que eu sei que a gente sabe o quanto é precioso, e valeu, e a gente se vê por aí, certo? Valeu, obrigado pela participação, obrigado a todo mundo aí que participou, aí contribuiu, deu uma passada, tem gente que dá uma passada, é normal. Valeu, Daniel, aí, obrigado, parceiro, amigo aí. E tá pago, hein? Tá pago. Aquela live que eu fiz lá no seu canal agora tá precisando. Verdade. Quem quiser ver mais, a gente fez uma live, 2 partes lá, tem uma live canal. Nossa lá no canal do Latu, lá no YouTube, no @Leandro Latu, é isso? É isso, muito conteúdo. A gente falou bastante de carreira, né? Falou muito de carreira, falou de mercado, falou de um monte de outras coisas. Tá lá no YouTube do Leandro Latu. Legal. Vão atrás. Um beijo para vocês. Maravilha. Até terça-feira que vem, mesmo bate-horário. Lembre-se, @Maestro Insano, 20 horas. Espero vocês. Até. Valeu. Valeu.